3, 2, 1. Queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos juntos para o estudo da Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Virtual. Que bom que você está conosco, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nesta manhã nós vamos acompanhar os capítulos 10 a 12, fazer um resumo daquilo que está revelado nesses capítulos, completando assim uma visão profética de Daniel. É um texto que nos ensina e continua nos instruindo, mesmo muito tempo depois dos acontecimentos da época de Daniel. Quero convidar você para orar nesta manhã e juntos vamos nos colocar diante da dependência do Senhor. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por um novo dia e nesta nova manhã o privilégio de conectar tantas pessoas para um propósito tão sublime, estudar a Tua Palavra. Senhor, pedimos que pelo Teu Espírito o Senhor nos mostre aquilo que está revelado nas Escrituras. Que o Senhor nos ensine a respeito da Tua soberania na história e nos faça, Senhor, compreender aquilo que o Senhor revelou a Daniel. Nós oramos e colocamos diante do Senhor todos os alunos desta escola. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que bom, irmãos, que nós estamos reunidos nessa manhã para continuar esta visão extraordinária que nós percebemos no livro de Daniel. Hoje, quando nós olhamos para os capítulos 10 a 12 de Daniel, nós podemos focar especialmente no capítulo 12, pensando sobre o tempo do fim. É tão importante olhar, então, para a estrutura de Daniel e para tudo aquilo que foi revelado a Daniel, a fim de que possamos compreender a soberania de Deus, que está acima de todos os reinos na história. Quero destacar especialmente o capítulo 11, agora é o verso de número 32. Esta que parece ser uma declaração essencial para a fé do povo de Deus em todos os tempos. Diz assim, capítulo 11, verso 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ou como diz uma versão, se tornará forte e fará proezas. Esse trecho faz parte de uma grande revelação que acontece no capítulo 11. Mas antes de falar sobre essa revelação, nós podemos voltar ao capítulo 1, ou mesmo uma visão de todo o livro, para entender aquilo que já foi compartilhado nessa nossa aula. Nós compartilhamos a partir do capítulo 2, os versos 1 a 49, a imagem do sonho de Nabucodonosor. Uma imagem imponente, composta de vários materiais diferentes. E quando fizemos essa abordagem, compreendemos que a diferença e os materiais naquela estátua imponente se referem a reinos, a impérios que viriam após o Império Babilônico. Seguindo com esta mesma linha de interpretação, nós acompanhamos em Daniel capítulo 7, de 1 a 28, a visão dos 4 animais e o ancião. Mais uma vez, agora uma visão de Daniel, não de Nabucodonosor, mas uma vez mais nós estamos diante de figura que aponta para impérios. Então estes 4 animais, eles apontaram para reinos subsequentes, mostrando uma linha histórica, uma linha do tempo e a soberania de Deus ao longo de toda a história. Logo depois nós tivemos o privilégio de passar por Daniel no capítulo 8, os versos de 1 a 27, quando nós mais uma vez encontramos uma visão de Daniel, o carneiro, o bode e o pequeno chifre. Quando nós estudamos sobre esse trecho das Escrituras, nós identificamos também que estas figuras, elas apontam para impérios e para reinos que estariam sendo revelados para Daniel. Um pouco mais à frente, quando nós passamos pelo capítulo 9, os versos de 20 a 27, nós encontramos uma descrição sobre 70 setes,
sobre 70 semanas de Daniel. E compreendemos, estudando estes 70 setes, que as 69 semanas, elas apontam para o ungido, para o sacrifício do ungido, ou seja, 69 semanas desde o retorno do cativeiro babilônico até o sacrifício do ungido, que é o sacrifício de Cristo. Seriam contadas 69 semanas de tempo, o que na própria Escritura nós entendemos está indicado como sendo o período do sacrifício, da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, do ungido. Faltando uma semana, que é justamente o tempo enigmático, que se refere aos tempos do fim. Quando nós olhamos agora para Daniel, do capítulo 10 ao capítulo 12, nós podemos então ter mais uma declaração de impérios. Especialmente no capítulo 11, nós temos aí os reis do norte e do sul. Quando você lê o capítulo 11, você vai encontrar uma sucessão de reinos, desde o período persa, se estendendo por um período também enigmático na história, quando entramos para o capítulo 12 de Daniel, e podemos ter, quando as Escrituras declaram a respeito da ressurreição, podemos ter então um entendimento de que os capítulos 11 e 12 apontam para uma linha histórica que vai até a segunda vinda de Cristo, quando haverá o advento da ressurreição dos mortos. Ao olhar para toda essa estrutura no livro de Daniel, nós estamos então compreendendo que o Senhor revela a Daniel uma linha histórica. Uma linha histórica que se complementa. Uma linha que encontra um paralelo na história, com riqueza de detalhes, mas também com muitas dificuldades de interpretação. Seja qual for a dificuldade que tenhamos de fazer a interpretação dessa linha histórica, nós não podemos nos furtar ao fato de que o Senhor está revelando para Daniel uma grande vitória do povo santo, mesmo tendo sido perseguido, mesmo tendo sido derrotados, mesmo passando por muita tribulação, por tempos de dificuldade. Todos estes elementos que nós encontramos, desde a imagem de Nabucodonosor até as 70 semanas de Daniel, todas elas culminam com a vitória do povo de Deus. Culminam com o reinado eterno de Cristo. Por isso, mais uma vez, quando nós olhamos para toda essa estrutura do livro de Daniel, nós podemos encontrar conforto e entender que é exatamente isso que Daniel vai experimentar naquele tempo de adversidade, naquele tempo quando o povo ainda estava cativo na Babilônia, e Daniel vai orar e suplicar ao Senhor para que, mais uma vez, perdoe o seu povo e cumpra aquilo que ele havia determinado por meio do profeta Jeremias, o retorno e a restauração de Jerusalém. Provavelmente os capítulos 10 a 12 façam parte de um contexto onde devem ter se passado 3 anos, desde o começo da reconstrução dos muros e de Jerusalém. E Daniel certamente deve ter recebido notícias de que as obras não estavam tão avançadas, não estavam indo bem. E por isso, com toda a angústia que ele enfrenta em suas visões, esse último trecho do seu livro serve também de encorajamento. Nós declaramos aqui, e é importante que você possa fazer essa leitura mais pausadamente, mas no capítulo 11 nós temos os reis do norte e do sul. Eu quero destacar aqui apenas os versos 30 a 33, porque do verso 2
até o verso de número 29, o que você vai encontrar é uma sucessão de reinos, começando com os reinos subsequentes à Pérsia, com o domínio da Grécia sobre a Pérsia, e posteriormente o Império Romano, que se sobrepõe ao Império Grego, e diversos desdobramentos que vão acontecendo na história. Alguns interpretam esses reinos como sendo reinos históricos ligados à revolta dos Macabeus. Quando Antíoco Epifânio, ele de fato invade Jerusalém com a ajuda de judeus que foram comprados. Por isso Daniel 11:32 diz aos violadores da aliança. Mas um pequeno grupo ali, conforme diz a história, na revolta dos Macabeus, um pequeno grupo, eles se colocaram firmes, e o texto diz, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quando nós olhamos para o capítulo de número 11, podemos observar uma sucessão de reinos. Mas eu quero então destacar aquilo que está mais próximo de uma visão muito além da perseguição de Antíoco Epifânio, de uma assolação que está descrita em vários momentos no livro de Daniel a respeito do anticristo. Então olha o que diz esses versos. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Diz o texto, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Esse parece ser um trecho que aponta para um tempo de tribulação, para um tempo de profanação do santuário, para um tempo de impedimento do sacrifício. Isso verdadeiramente aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Mas o que é importante entendermos é que em vários períodos da história, e aqui está revelado para Daniel, também o povo santo enfrentaria perseguição e dificuldades. Se observarmos esse tempo e essa estrutura de dificuldade que vem sobre o povo santo, ela já tinha sido prevista em Jeremias capítulo 30, verso 7, nós encontramos uma afirmação desse tempo de dificuldades. Diz o texto, que grande é aquele dia e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Se observarmos o que Jesus ensinou em Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Se seguirmos para Marcos no capítulo 13, de 19 a 20, podemos ter uma visão ainda mais ampla, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Se olharmos para Apocalipse capítulo 7, verso 14, quando há uma grande interrogação a respeito daqueles que lavaram suas vestes, a resposta que foi dada foi essa: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Nós podemos relacionar esse tempo de impérios, de governos e de reinados,
que impõe sobre o povo santo, não poucas vezes aqui no livro de Daniel, mas também especialmente no capítulo 11, que impõe perseguição e labor ao povo santo, que impede o sacrifício no templo. Podemos observar esse tempo como dificuldades, mas o texto de Daniel aponta e está em consonância com o Apocalipse e com o ensinamento de Jesus no Novo Testamento de um período de grande tribulação. Quando nós passamos para o capítulo 12, especialmente, podemos entender isso declarado por Miguel. Capítulo 12, os versos de 1 a 4, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá, diz o texto, e haverá tempo de angústia qual nunca houve. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, certamente muita perseguição já houve na história, mas desde o passado e o nosso presente, e com certeza o nosso futuro, está alinhado com a mensagem de que haveriam períodos de grande tribulação. Mas o texto de Daniel diz que um período como esse nunca houve. Isso está em conformidade com o que ensinou Jesus no Novo Testamento. Se esse período de tribulação não fosse abreviado, muitos não seriam salvos, mas por causa dos eleitos, esse tempo será abreviado. Não podemos olhar para Daniel sem perceber a grandeza desta revelação. Então continue acompanhando comigo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Todos os eventos históricos que podem ter acontecido na história não estão relacionados ao livro. Quando Daniel então faz esta referência, está indicando que essa profecia ela está relacionada ao tempo do fim. Verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Veja que ainda mais de 500 anos antes de Cristo, a revelação de Daniel, ela aponta para o período da ressurreição, após um tempo de grande tribulação, qual nunca houve na história. Nós então estamos diante de uma literatura apocalíptica que aponta para o tempo do fim. E é importante lembrar que esse tempo não é sem livramento, que esse tempo não é sem que o povo de Deus seja salvo. Verso de número 3 diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quando Miguel faz essa afirmação para Daniel, está dizendo: sela o livro. A revelação já está completa. A revelação foi entregue definitivamente. Ela diz respeito ao tempo do fim. Muitas pessoas vão esquadrinhar, muitas pessoas vão estabelecer diversos conceitos sobre esta mensagem, mas ele disse: sela o livro. É importante que você continue lendo o que está em Daniel no capítulo 12, a partir do verso 5. Então eu, Daniel, olhei, eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho
que estava sobre as águas do rio, ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão tempos e metade de um tempo. Nós já interpretamos isso como sendo 3 anos e meio. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas. É muito interessante entender a angústia de Daniel, o não entendimento de Daniel sobre esses tempos, sobre essa quantidade de tempos, sobre esses 2 tempos, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando essas coisas elas hão de acontecer. Mas Daniel ouve uma declaração muito importante: siga o seu caminho. Eu quero lembrar o que diz Daniel, verso 12 e 13 do capítulo 12. Antes, veja o que diz o texto no verso 10: muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Isso tem uma relação com 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Verso 12: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. E o verso 13: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Ou tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receberes a tua herança. Olharmos para essa afirmação no livro de Daniel, nós estamos diante de um texto que, ainda que tenhamos qualquer dificuldade para interpretar os tempos designados nas 70 semanas de Daniel, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, os dias que aparecem aqui revelados, 1290 dias, todos estes tempos aqui declarados, quanto seja tão difícil interpretar o tempo preciso desses acontecimentos, a revelação que é dada a Daniel termina dizendo: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Nós estamos diante de uma mensagem de esperança e de perseverança. Ele diz: pois descansarás, ou seja, certamente você morrerá. E vai fazer parte daqueles que vão ressurgir, não para a vergonha, vão ressurgir para a honra. Com certeza, esta é a expectativa que está reservada para Daniel, é a esperança que está reservada para Daniel, é a herança que está determinada para Daniel. Então ele diz: pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receberes a tua herança. Continua sendo difícil a interpretação dos tempos em Daniel, mas se fizermos um apanhado de toda a linha histórica que nós estudamos e aprendemos no livro de Daniel, nós compreendemos que cada figura ela está apontando para uma linha histórica, para um período histórico, para um período de governo humano. Cada vez mais governos humanos estariam se levantando e nós compreendemos que há uma fronteira entre reinos e reinos. Uma fronteira que limita um reino que é derrubado e destruído por outro. Mas uma palavra que aparece muito em Daniel é a assolação. Uma palavra que aparece em Daniel diz respeito ao tempo da assolação, o abominável. A grande contribuição que percebemos em Daniel é uma declaração a respeito do anticristo, que foi identificado com os chifres que aparecem no livro de Daniel.
uma figura que vai blasfemar contra os santos, contra o ungido de Deus, contra o príncipe das estrelas. Mas que em todos os casos e apresentações no livro de Daniel, ele será destruído e aniquilado pelo poder do ancião de dias, do soberano, do filho do homem. A pedra que vai esmiuçar a estátua de Nabucodonosor. Para um tempo de dificuldades no cativeiro babilônico, a grande revelação é que o Senhor domina e é soberano sobre a história. Para os tempos de hoje, quando muitas dúvidas pairam, nós não temos dúvida de que nós estamos cada vez mais próximos do fim. E esse fim é um fim que promete passar por grande tribulação. Este é um fim que está, com certeza, colocando a igreja sobre um tempo de lutas, de adversidades e de perseguição. E como disse o Novo Testamento nas palavras de Jesus, se esse período não fosse abreviado, não haveria quem se salvasse, mas por amor aos eleitos. O povo santo, aquele a quem Miguel se levanta para ser aqui o protetor no capítulo de número 12. Aquele a quem o Filho do Homem veio trazer o seu domínio eterno. Com certeza olhamos para o texto de Daniel e aprendemos que a soberania de Deus, ela está totalmente acima de todos os impérios e governos humanos. Então, continue vivendo esta lição que foi dada a Daniel. Siga o caminho até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Todos nós podemos descansar em paz, porque se tombarmos nessa terra com a nossa fé firme em Cristo Jesus, quando morrermos aqui, um dia ressuscitaremos para uma herança incorruptível, inmarcessível, nos céus reservada para nós em glória. A mensagem do livro de Daniel, Daniel que significa Deus é o meu juiz, é que Deus é soberano sempre, e que nós podemos cada vez mais, mesmo enfrentando períodos ainda mais difíceis, mesmo enfrentando a perseguição à igreja, aos cristãos, mesmo enfrentando o domínio do anticristo, com certeza, a palavra de Deus diz que tudo está determinado e todos os governos, todos os impérios serão quebrados pela destra do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, continue estudando mais e mais as Escrituras e aprendendo a depender de Deus e a viver pela fé, porque o Senhor revelou a sua soberania ao longo da história. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.